Estávamos no cemitério, no Panteão dos Faria, o lugar que supostamente guardava os restos do meu pai, Tomás Faria. Mas não havia nada ali além de mármore e a frieza dos mortos que realmente estavam enterrados. João Almeida, com a sua pose de rei destronado e um terno de 3.000 euros rasgado e sujo da fuga, estava à minha frente a exibir um cofre secreto que o seu pai me tinha legado. "Bem-vinda ao bunker", disse ele com aquele sorriso de lobo que eu já conhecia, um sorriso que prometia mais problemas do que soluções. Não parecia um bunker, era mais uma toca de contrabandistas da era da proibição, mas com um arsenal que faria um pequeno exército corar. Metralhadoras, granadas, RPGs e aqueles homens, 6 velhos. De repente, a fúria que eu sentira durante anos, aquela vingança que me impulsionara desde os 12 anos, deu lugar a uma onda de choque. Silvio Dante, com o seu tapa-olho e braço protético, estava ali. O braço. Lembro-me da história, mas não tenho certeza se foi num tiroteio ou num acidente de carro. Ah, a memória traiçoeira. Mas ele estava vivo. "Pequena Ana", ele sussurrou, e o mundo girou. As lágrimas que eu pensara ter secado para sempre começaram a rolar pelo meu rosto, quentes, incontroláveis. Eu pensei que todos tinham morrido naquela noite. Todos. Naquela noite, ou no dia seguinte, quando me disseram que o meu pai tinha desaparecido. O que era a verdade? Sempre me disseram que ele tinha morrido num incêndio em Faro, com a minha mãe, mas nunca encontraram os corpos. É a história oficial, certo? Aquela que todos os órfãos das máfias recebem quando são mandados para longe, para escolas suíças. "Fomos para a clandestinidade", Silvio disse, e eu finalmente entendi. Meu pai havia nos mandado dispersar, esperar. O lobo voltaria. João ali, parado ao meu lado, um rei ferido que trouxera o meu passado de volta. Ele era o filho do carniceiro, do homem que eu acreditava ter destruído a minha família. Mas aqui estávamos nós, eu e o homem que devia ser o meu inimigo, encurralados por um inimigo comum. Ele já tinha revelado tudo no apartamento. Os documentos, as fotos, o relatório da autópsia. Ferimento de bala na parte de trás da cabeça. Calibre por 22, a queima-roupa. Meu pai usava uma .45 sempre. Ele chamava ASBA 22 de armas de rato. E a assinatura do médico legista, Dr. A. Markov. Não foi o pai de João, foi o Viktor Markov, o russo. O meu mundo, a base da minha vingança, quebrou-se em estilhaços naquele momento. Lembra-me daquele dia no O Grelhador do Chico. Uma daquelas noites em Lisboa, a chuva a cair com aquela teimosia que só ela tem, batendo no letreiro de neon que insistia em piscar. O Grelhador do Chico. Lá dentro, aquele cheiro a café velho, a bacon frito e a limão, de tanto limpar balcões de fórmica. Eu, Ana Faria, mas ali, para os clientes, era só mais uma sombra a servir mesas. 24 anos, cabelo escuro preso num coque desajeitado, avental manchado de molho de tomate. Invisível, exatamente como eu queria ser. Invisibilidade era segurança, sobrevivência. Era quase meia-noite quando a campainha tocou, mas não era o tilintar alegre de um cliente qualquer. Era um alarme. A atmosfera mudou, o burburinho parou. O Chico, lá na grelha, parou de raspar. 3 homens entraram. Não pareciam estudantes da faculdade ou insones. Ternos caros, daqueles que valiam mais do que o Chico ganhava num mês. No centro estava ele. Um Almeida. Tinha 32 anos, o novo dono da família Almeida, o trono herdado há uns 2 meses, depois do ataque cardíaco do pai no Hotel Tivoli. Terno impecável, um relógio que apanhava os flashes do neon na rua. Rosto anguloso, olhos frios. O tipo de homem que nunca ouviu um não.
Ele foi direto para a mesa no canto, à minha secção, e sentou-se. Os seus dois gorilas, Pedro e Tiago, posicionaram-se estrategicamente. Senti um arrepio de adrenalina, mas mantive o rosto inexpressivo. Peguei o bloco e aproximei-me. Café preto, disse João, sem levantar os olhos do telemóvel. Menu? Perguntei, a voz monótona. Ele levantou os olhos, olhos como obsidiana. Pedi menu, café, e vê se a chávena está limpa desta vez. Este sítio parece uma pocilga. Eu não me mexi, apenas girei nos calcanhares e fui à máquina. Servi o café, o vapor a subir no ar úmido. Coloquei a chávena com um pouco de força demais e um pouco de café derramou-se no pires. João fixou o derrame. O silêncio esticou-se. Então ele virou-se para Pedro e falou num dialeto algarvio rápido e baixo, não o português que se aprende nas escolas, mas o das ruas mais rudes. Ele gesticulou vagamente na minha direção. Olha para ela, pateta como uma vaca, deve cheirar a lixívia barata e a más decisões. Não sei por que viemos para esta espelunca. Devíamos estar no cais da matinha a falar com os santos sobre aquele investimento. Ele continuou a falar com Pedro sobre lavar dinheiro e esquemas financeiros, com detalhes que não faziam sentido num contexto de jantar. Não o tires, disse a minha mente, a correr por caminhos que eu usava quando estava no Banco Central, antes de tudo desmoronar. Mantém-no. Compra ativos perdidos, compra uma cadeia de lavandarias ou lavagens de carros, negócios com alta rotação de dinheiro, mas por um preço alto. Injeta o dinheiro como receita. Paga o imposto corporativo de bom grado. O fisco não presta atenção a quem está ansioso para pagar impostos. Depois, pegas no lucro limpo, pós-impostos, e investes em títulos municipais de alto rendimento. É a lavagem inversa. Perdes 20% para impostos, mas os outros 80% são dinheiro branco à prova de bala. Já na terça-feira, João parou a meio de levar a chávena ao pires. Não era português de livro. Era algarvio fluente, com aquela inflexão dura das zonas de mercado, dos portos. Um dialeto que só as velhas famílias falavam. O café é fresco, Almeida? Eu disse, a minha voz caindo uma oitava, vibrando com uma intensidade fria. E se cheiro a lixívia, é porque a uso para limpar a porcaria que homens como tu deixam. Pelo menos eu não cheiro ao sangue do meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a chuva pareceu parar. João pousou a chávena lentamente. Virou a cabeça, o pescoço rígido, olhando para mim pela primeira vez. Realmente, olhando. Viu a cicatriz acima da minha sobrancelha esquerda, escondida pela maquilhagem. As calosidades nos meus nós dos dedos que não vinham de lavar pratos. O que foi que disseste? Ele sussurrou, voltando ao português, com um ar de quem viu um fantasma. Eu inclinei-me, a mão pousada na mesa perto da faca de bife. Ouviste bem. Bebe o teu café, deixa 100 euros de gorjeta pelo insulto e sai daqui antes que eu faça um telefonema que tu não vais querer que eu faça. Pedro e Tiago já tinham as mãos dentro dos casacos. Esperavam um sinal. João olhava para mim, a mente a mil. Quem falava aquele dialeto em Lisboa? Só as velhas famílias, os exilados, os mortos. Quem és tu? Perguntou, a voz baixa e perigosa. Ninguém, eu disse, endireitando-me e voltando à minha persona de empregada, embora o fogo nos meus olhos permanecesse. Só uma vaca pateta, lembras-te? Rasguei a conta do meu bloco, atirei-a para a mesa e fui para a cozinha. João não bebeu o café. Ficou a olhar para as minhas costas enquanto eu desaparecia pela porta de vai-vem. Tirou uma mola de notas, deixou uma nota de 100 euros limpa no pires molhado e levantou-se. Vamos embora, ordenou. Patrão, perguntou Pedro confuso. Quer que a agarremos? Não, João disse, abotoando o casaco enquanto saía para a chuva. Aqui não, ainda não. Descobre tudo sobre aquela rapariga, onde vive,
A quem liga, que marca de pasta de dentes usa? Ela acabou de falar com um dom, como se fosse da realeza. Quero saber por que é que ela ainda não está morta. No seu Rolls-Royce Phantom blindado, João deslizava pela autoestrada marginal. A chuva era implacável, transformando as luzes da cidade em borrões dourados e vermelhos. Ele serviu-se de um uísque, a mão tremendo ligeiramente. Não era medo. João Almeida não sentia medo. Ou assim se dizia. Era confusão. E no seu mundo, confusão era o prelúdio de uma bala na cabeça. Não cheiro ao sangue do meu pai. Aquela frase ecoava na sua cabeça. Era uma acusação específica. Rumores circulavam de que João tinha acelerado o ataque cardíaco do pai para assumir o controle da família antes que os russos chegassem aos portos de Lisboa. Ninguém ousara dizer-lhe na cara. No entanto, uma empregada de café de uma tasca suja tinha-lhe atirado aquilo, juntamente com a conta. Pausa para uma reflexão pessoal. É estranho, não é? Aqui estou eu, a contar-vos tudo isto. E às vezes parece que estou a ler um guião, mas foi a minha vida. Pensava que sabia o meu papel, a vingança, a sombra. Mas de repente, a peça mudou. Este João Almeida, um homem que personificava tudo o que eu odiava, tornou-se algo diferente. Nem sei como descrever. Eu fui treinada para ser fria, calculista, para ver o mundo em preto e branco, vítima e carrasco. Mas o que fazer quando o carrasco que tinhas na mira acaba por ser outra vítima, apenas com um papel diferente na tragédia? As linhas começaram a esborratar-se tão depressa que fiquei a sentir-me como uma tinta escorrida. Uma vida inteira dedicada a um propósito, e num instante tudo vira de pernas para o ar. De repente não era só a minha vingança, mas a sobrevivência, a cidade. Será que isto era o destino a rir-se da minha cara? Ou apenas a vida a mostrar que raramente é tão simples quanto parece nos filmes? Honestamente, ainda não sei bem. Mas tinha que continuar, não tinha? Porque parar não era uma opção. De volta à história. No beco, atrás do grelhador do Chico, eu fumava um cigarro com as mãos trêmulas. A chuva encharcava-me o cabelo, colando-o ao crânio, mas não me importava. Precisava acalmar os nervos. Eu tinha estragado tudo. O meu orgulho tinha me vencido. Tirei um telemóvel descartável do bolso do avental e disquei um número que sabia de cor há muito tempo. Tocou uma vez, duas. Relatório! Uma voz distorcida atendeu. Fui comprometida, eu disse, a voz a tremer. O Almeida apareceu. Eu agi. Tu o quê? A voz do outro lado era cortante, zangada. Foste instruída para observar. És uma agente dormente, Ana. Não deves agir. Lhe insultou a família. Eu sibilei. Falou no dialeto. Está a ficar descuidado, imprudente. Não respeita os velhos códigos. João Almeida é um cão raivoso. É por isso que o estamos a deixar solto. A voz continuou. Para que nos leve ao resto da matilha. Se queimaste a tua cobertura, estás por tua conta. Não te podemos extrair ainda. A operação está marcada para sexta-feira. Sexta-feira é tarde demais. Ele vai investigar-me. Vai encontrar as falhas na identidade de Ana Faria. Então resolve isso. És a filha do lobo. Age como tal. A linha ficou muda. Esmaguei o telemóvel contra a parede de tijolos. Dei uma passa profunda no cigarro, a brasa a brilhar laranja na escuridão. Eu não era Ana de Alentejo. Eu era Ana Faria, filha de Tomás Faria, o homem que o pai de João tinha, segundo a minha história, massacrado há 10 anos para reclamar a cidade. Tinha sido escondida em colégios internos na Suíça, treinada em silêncio, moldada para ser uma arma de vingança. Ouvi o ranger de gravilha no fim do beco. Deixei cair o cigarro e esmaguei-o com a bota. Não procurei uma arma. Não tinha nenhuma comigo.
Agarrei uma garrafa de refrigerante vazia, de vidro, de uma caixa de reciclagem ao meu lado. Uma silhueta apareceu na boca do beco, contra a luz das luzes da rua. Alta, ombros largos, fuma cigarros baratos para alguém que fala como uma rainha. A voz de João ecoou nos tijolos molhados. Eu não recuei. Mantive-me firme, agarrando a garrafa atrás das costas. E tu conduzes um carro muito barulhento para alguém que tenta apanhar uma mulher de surpresa. João deu um passo para a luz fraca do beco. Estava sozinho, sem Pedro, sem Tiago. Levantou as mãos, palmas abertas, mostrando que não tinha arma. Verifiquei o teu registro, Ana, disse ele, enfatizando o nome falso. É muito aborrecido. O Alentejo parece simpático. Tem os seus momentos, respondi secamente. A Interpol, no entanto, parece pensar que estiveste no porto há 5 anos. Uma viagem de compras. O meu coração batia contra as costelas. Ele era rápido, mais rápido do que eu esperava. Tenho uma cara comum, disse eu. João deu um passo mais perto. O ar entre nós estalava de tensão. Não era só a ameaça de violência. Era algo mais. Um reconhecimento de iguais, predador reconhecendo predador. Sabes, João disse suavemente, parando a apenas 60 centímetros de mim. O meu pai costumava contar-me histórias sobre uma rapariga, a rapariga Faria. Dizia que ela tinha morrido num incêndio no Algarve, juntamente com a mãe, mas nunca encontraram os corpos. A minha mão apertou a garrafa até os nós dos dedos ficarem brancos. História triste. É? João inclinou a cabeça. Porque se essa rapariga estivesse viva, seria a herdeira do território Faria, o território que estou a ter dificuldades em manter. Seria a única pessoa nesta cidade com uma reivindicação legítima para me desafiar. Sou só uma empregada de mesa, Almeida, eu disse, a voz gelada. Sirvo café, limpo mesas, vai para casa. João atacou. Foi um teste. Ele moveu-se rápido, agarrou o meu pulso. Mas eu movi-me mais rápido. Larguei a garrafa, rodei-lhe a guarda e usei o seu próprio impulso para o atirar contra a parede de tijolos. Num piscar de olhos, tinha-lhe o braço torcido atrás das costas e o antebraço contra a traqueia. Foi uma derrubada de nível militar. Krav Maga misturado com luta de rua. João ofegou, o rosto pressionado contra os tijolos molhados. Mas ele riu, uma risada sufocada e maníaca. Alentejo, hein? Ele arquejou. Deve ser um bairro violento. Eu recuei, percebendo o meu erro instantaneamente. Tinha acabado de confirmar tudo. Soltei-o e empurrei-o. João endireitou o terno, esfregando o pescoço. Olhou para mim com uma mistura de fúria e fascínio. Tu és ela, ele sussurrou. Ana Faria. Se eu fosse ela, eu disse, a voz baixa, já estarias morto. Talvez, João sorriu, o perigo nos seus olhos a inflamar-se, ou talvez estejas à espera do momento certo. Mas aqui está o problema, princesa. Agora que sei, não te posso deixar ir. Antes que eu pudesse reagir, uma luz ofuscante inundou o beco. Pneus chiavam. Um SUV preto bloqueou a saída. Mas não era o Rolls Royce de João. Homens com balaclavas saíram do SUV, segurando submetralhadoras com silenciador. O sorriso de João desapareceu. Ele olhou para os homens, depois para mim. Deus? Ele perguntou. Não, eu disse, o medo a subir-me ao peito. Pensei que fossem teus. João amaldiçoou. O primeiro tiro soou, estilhaçando o tijolo a centímetros da cabeça de João. Abaixa-te, gritei. Não pensei. Atirei-me ao homem que devia matar, arrastando João Almeida para trás de um pesado contentor de lixo de aço, mesmo quando o beco irrompeu num granizo de balas. O beco atrás do grelhador do Chico tinha se transformado numa zona de guerra. O ensurdecedor barulho de submetralhadoras silenciadas ecoava nas paredes de tijolo, triturando o contentor de aço que era, naquele momento,
a única coisa que mantinha João Almeida e Ana Faria vivos. Tens uma arma? Gritei por cima do barulho, encolhida no asfalto molhado. A chuva misturava-se com o sumo do lixo no chão, arruinando o terno de João, mas ele mal reparou. No tornozelo, João grunhiu. Estendeu a mão, mexendo na perna da calça, e tirou uma Sig Sauer P365 compacta. Era uma arma de reserva, mal projetada para um tiroteio com uma equipa tática. 6 balas, talvez 7. Guarda-as, comandei. Não estava a pedir. A empregada de mesa tinha desaparecido. A operacional estava no controlo. Estão a suprimir-nos para nos flanquear. Temos 10 segundos antes que venham de ambos os lados deste contentor e nos transformem em queijo suíço. E tu tens um plano, princesa, João retrucou, verificando a câmara. Ou vai só criticar a minha contagem de munições? Porta da cozinha. Apontei para a porta de metal a 1,5 metros. Está trancada por dentro. Preciso que dispares as dobradiças. Isso é aço maciço. Faz isso. João não discutiu. Saiu de trás da cobertura, disparou 2 tiros precisos na dobradiça de cima e um na de baixo. Depois recuou, mesmo quando uma chuva de balas atingiu o pavimento onde a sua cabeça estivera 1 segundo antes. Eu não hesitei. Lancei-me contra a porta, atingindo-a com um pontapé voador. As dobradiças enfraquecidas cederam com um guincho de metal a rasgar e a porta caiu para dentro. Rastejei para dentro, agarrei João pela gola e puxei-o atrás de mim. Caímos no chão de azulejos gordurosos da cozinha. Fechei a porta à força e empurrei uma pesada mesa de preparação contra ela, mesmo quando as balas começaram a atravessar o metal, tinindo nas panelas de aço inoxidável penduradas no teto. Dentro da tasca era o caos. O cozinheiro, um homem terrivelmente grande chamado Zé Grande, estava encolhido atrás da grelha. Zé, sai! Gritei. Pela frente! Vai! Zé Grande não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Correu para a sala de jantar. Quem são eles? João perguntou, examinando a cozinha em busca de ameaças. Olhou para mim com um respeito recém-descoberto, misturado com profunda suspeita. Eu estava a mover-me com precisão tática, agarrando uma pesada frigideira de ferro fundido numa mão e uma faca de talhante na outra. Russos, eu disse, os meus olhos a desviarem-se para a janela de serviço. Homens do Markov. Vi as tatuagens nos pulsos deles quando saíram. A estrela em chamas. Do Viktor Markov. O rosto de João escureceu. Viktor Markov jurou neutralidade. Ele não ousaria atacar-me no bairro Alto. A menos que alguém lhe desse luz verde. Eu completei por ele. Alguém próximo de ti. Antes que João pudesse processar a traição, a porta traseira explodiu para dentro. A mesa de preparação voou. 2 homens com equipamento tático invadiram. João disparou. Um tiro errou. O primeiro atacante caiu, mas o segundo levantou o rifle. Eu movi-me como um borrão. Atirei a frigideira de ferro fundido, estilo frisbee. Atingiu o rosto do atirador com um estalo nauseante, desviando o seu alvo. Enquanto ele cambaleava, eu encurtei a distância, deslizando pelo chão escorregadio. Enfiei a faca de talhante na abertura da sua armadura corporal, logo abaixo da axila. Ele colapsou, gorgolejando. João olhou para mim. Já tinha visto assassinos a trabalhar. Já tinha visto brutalidade. Mas isto era diferente. Era eficiente. Era arte. Para de olhar e mexe-te. Sibilei, limpando o sangue da minha bochecha. Não era o meu. Pela porta da frente, agora. Corremos pela sala de jantar. Os poucos clientes que restavam gritavam, encolhidos debaixo das mesas. Saltei sobre o balcão, agarrando um conjunto de chaves de um gancho perto da caixa registradora. O meu carro? João perguntou,
enquanto saíamos pela porta da frente para a Rua da Bica. Demasiado conspícuo e provavelmente com armadilhas a esta hora, eu disse. Corri para um Honda Civic de 2014, bege e batido, estacionado ilegalmente perto de um hidrante. Entra! João Almeida, o rei de Lisboa, olhou para o Honda amassado com desdém. Deves estar a gozar. Preferes o carro funerário? Eu destranquei as portas. João mergulhou para o banco do passageiro, mesmo quando o SUV preto guinchou na esquina do beco. As janelas baixaram e os canos das armas piscaram. Eu virei a chave. O motor engasgou-se. Anda lá, lata velha, rosnei. O motor rugiu para a vida. Bati na mudança e arranquei, os pneus a fumegar no asfalto molhado. Eu também não conduzia como uma empregada de mesa. Conduzia como uma condutora de fuga, zigue-zagueando pelo tráfego denso de Lisboa, passando semáforos vermelhos e derrapando nas curvas com controle aterrador. Verifiquei o retrovisor. O SUV estava a aproximar-se. São pesados, eu disse, os olhos fixos na estrada, blindados. Não os conseguimos despistar nas retas. Preciso de os perder. Rumo ao bairro da Carne, João instruiu, agarrando na pega acima da porta. Ruas de calçada, curvas apertadas. Conheço um sítio. Confias que eu te leve lá? Eu perguntei, olhando para ele. João olhou para a arma na sua mão, depois para a mulher que lhe tinha acabado de salvar a vida 2 vezes em 5 minutos. Ainda não me mataste, Faria, ele disse. E agora, és a única coisa entre mim e uma vala comum russa. Conduz. A perseguição terminou numa nuvem de vapor e metal a chiar perto de Alcântara. Eu tinha atraído o pesado SUV para um estaleiro de construção, zigue-zagueando entre pilares de betão, até que os russos calcularam mal uma curva e bateram num monte de vigas de aço. Abandonamos o Honda a 3 quarteirões de distância e seguimos a pé, apegando-nos às sombras. João levou-me a um elevador de mercadorias discreto num beco atrás de uma galeria de arte de luxo no cais do Sodré. Ele digitou um código num teclado escondido atrás de um tijolo solto. O elevador gemeu para a vida. Casa segura? Perguntei, a minha respiração pesada, mas controlada. Algo assim, João murmurou. O elevador abriu-se para um loft industrial expansivo. Estava escassamente mobilado, mas gritava dinheiro. Janelas do chão ao teto davam para a cidade, mas cortinas pesadas de escurecimento estavam bem fechadas. Uma parede estava coberta de monitores exibindo feeds ao vivo de vários locais da cidade, docas, armazéns, restaurantes. João foi direto para um armário de bebidas, ignorando os decantadores de cristal, para uma garrafa de álcool e um kit de primeiros socorros. Atirou o seu casaco arruinado para um sofá de couro e sentou-se rasgando a camisa. Uma bala tinha-lhe roçado as costelas. Não era profundo, mas estava a sangrar lentamente. Arranja isto, disse ele, atirando o kit para uma mesa. Fiquei ali de braços cruzados. A adrenalina estava a diminuir, substituída pela realidade fria e dura da minha situação. Estava numa sala com o homem que eu jurara matar. O homem cuja família tinha destruído a minha. Por quê? Perguntei baixinho. Devia deixar-te sangrar. Pouparia uma bala. João levantou a cabeça, os olhos a arder. Porque se eu morrer esta noite, os russos tomam a cidade. E se os russos tomarem a cidade, vão caçar cada pessoa com sangue. Faria, só para garantir que ninguém conteste a sua reivindicação. Incluindo tu, incluindo quem te importa. Ele tinha razão e sabia-o. Agarrei o kit. Aproximei-me, sentei-me ao lado dele e comecei a limpar a ferida. As minhas mãos estavam firmes, eficientes. Verti álcool sobre a ferida. João sibilou pelos dentes, mas não se afastou. És boa nisto, ele notou, observando o meu rosto. Treino médico? Aprende-se muita coisa quando se está a criar a si próprio, eu disse evasivamente. Apliquei um penso borboleta. Pronto!
Levantei-me e fui para o outro lado da sala, colocando distância entre nós. Agora fala. Quem te vendeu? João serviu-se de uma bebida, uísque a sério desta vez, e bebeu-o de um só trago. Pegou no celomóvel, que não parava de vibrar. Não atendeu. Em vez disso, desbloqueou-o e mostrou o ecrã a mim. Era uma mensagem de texto enviada 20 minutos antes, exatamente quando o tiroteio começou. Remetente, tio Manuel. Mensagem. Lamento, João, é negócio. Os russos ofereceram o dobro pelos portos. Li a mensagem. Manuel Almeida, o consigliere de João, irmão do seu pai. O teu próprio tio, eu disse, um sorriso amargo a tocar os meus lábios. A história repete-se, não é? O meu pai foi traído pelo seu braço direito. Esse braço direito era o teu pai. Essa é a história, não é? João levantou-se, estremecendo ligeiramente. Caminhou até a parede de monitores. A família Faria foi aniquilada porque Tomás Faria era fraco. O meu pai assumiu o controle para salvar a organização. O meu pai não era fraco, eu disparei a máscara a cair. Ele era um homem de honra. O teu pai era um carniceiro que o assassinou enquanto dormia. Foi isso que te contaram? João virou-se para me encarar. Quem quer que te tenha treinado? Quem quer que te tenha transformado neste fantasma? Eu vi os corpos, João, sussurrei, a voz a tremer de raiva reprimida. Viste, João desafiou. Tinhas 12 anos. Estavas num colégio interno em Zurique. Viste caixões fechados. Viste o que queriam que visses. Ele foi até um cofre escondido atrás de uma pintura. Rodou o dial, abriu-o e tirou um envelope de papel amarelado e envelhecido. Atirou-o para a mesa de centro entre nós. Lê. Eu hesitei. Olhei para o envelope como se fosse uma bomba. Lentamente estendi a mão e abri-o. Dentro havia fotos, relatórios policiais, registros de autópsia. Folhei-os. Os meus olhos arregalaram-se. O relatório policial do incêndio que matou a minha família. A data estava errada. Estava datado 2 dias depois da suposta morte de Tomás Faria. E o relatório de autópsia do meu pai. Ferimento de bala na parte de trás da cabeça. Calibre .22, a queima-roupa. O meu pai usava uma 45, João disse suavemente. Sempre. Ele chamava as 22 armas de rato. Ele não matou o Tomás. Ele encontrou-o morto. Eu levantei o olhar, a confusão a guerrear com o meu ódio de toda a vida. Então quem? Vê a assinatura no relatório do legista. João apontou. Eu cerrei os olhos. A assinatura era garranchosa, mas legível. Dr. A. Markov. A sala silenciou. O único som era o zumbido dos servidores no canto. Markov. Eu respirei. Os russos não acabaram de chegar. Eles estiveram aqui. Estiveram a jogar o jogo a longo prazo. Exatamente, João disse. Eles mataram o teu pai para criar um vácuo de poder. Eles incriminaram o meu pai para iniciar uma guerra entre as famílias, para que nos matássemos uns aos outros. E nós fizemos. Fizemos o trabalho sujo deles por eles. E agora que sou o único que resta, o meu tio Manuel decidiu que era hora de receber o dinheiro e entregar as chaves do reino a Viktor Markov. João inclinou-se para a frente, o seu rosto a centímetros do meu. Eu não matei a tua família, Ana. Mas os homens que o fizeram estão atrás de nós dois agora mesmo. Olhei para as fotos. A minha realidade inteira, a fundação da minha vingança, estava a rachar. Se João estava a dizer a verdade e os documentos pareciam autênticos, então eu tinha estado a caçar a presa errada durante 10 anos. Levantei o olhar para João. O ódio nos meus olhos tinha arrefecido, substituído por uma resolução férrea e aterradora. Então, eu disse a voz baixa, Manuel Almeida e Viktor Markov. Eles têm um exército, João disse. Eu tenho uma costela roçada, uma empregada de mesa e 7 balas. Levantei-me. Levei a mão ao cabelo, tirando os ganchos que prendiam o meu coque. O meu cabelo escuro caiu pelos meus ombros. Rasguei o avental manchado e atirei-o para o chão. Tu não tens uma empregada de mesa, eu corrigi-o. Tu tens uma Faria.
Fui até a parede de monitores e apontei para um ecrã que mostrava um armazém no cais da matinha. Aquilo, eu disse batendo no vidro, é onde o Markov guarda as suas reservas de dinheiro. Estive a segui-lo durante 6 meses, a planear roubá-lo para financiar a minha guerra contra ti. João sorriu. Era um sorriso de lobo afiado. Queres roubar os russos? Não, eu disse pegando na Sig Sauer da mesa e verificando o carregador. Quero incendiá-lo até ao chão. Cortamos o dinheiro deles. Cortamos a lealdade deles. O tio Manuel não trabalhará de borla. E depois? João perguntou. E depois? Eu carreguei a arma. Vamos jantar. Ouvi dizer que o grelhador do Chico tem uma vaga para gerente. João riu. Foi a primeira risada genuína que ele tinha soltado em anos. Está bem, parceira, ele disse. Vamos lá fazer um incêndio. Mas assim que se viraram para sair, as luzes no loft piscaram e apagaram-se. Os fechos eletrônicos da pesada porta de aço clicaram, abrindo-se. Miras laser vermelhas cortaram a escuridão do loft, dançando no peito de João. Abaixa-te agora! João rugiu, derrubando-me atrás do pesado sofá de couro. Mesmo quando as janelas se estilhaçaram para dentro, cordas de rapel a descer do telhado. Não estávamos seguros. A caçada não tinha parado. Tinha-nos seguido até casa. A escuridão no loft era absoluta, exceto pelos lasers vermelhos dançantes que cortavam as partículas de pó e o estranho brilho azul da cidade que entrava pelas janelas quebradas. O som de vidro a ranger debaixo de botas pesadas sinalizava que a equipa de assalto estava lá dentro. Flashbangs, sussurrei, a boca perto da orelha de João. Estávamos deitados no chão frio de madeira, atrás do sofá de couro. No cofre, João sussurrou de volta, mas o cofre está do outro lado da sala. Cobre-me, Ana! Ele nem sequer pensou. Eu já estava a mover-me. Eu não gatinhava. Eu deslizava. Usei o barulho do vento a uivar pelas janelas partidas para mascarar o som do meu movimento. Era um fantasma na máquina, uma habilidade aperfeiçoada ao longo de uma década de treino. Para um momento exatamente como este, João saltou por cima do sofá, disparando 2 tiros às cegas para as janelas para atrair fogo. A resposta foi instantânea e avassaladora. Trac, tac, tac. Balas silenciadas rasgaram o sofá de couro, enchendo o ar com penas brancas do estofo. João agachou-se, praguejando. Estava preso, mas a distração funcionou. Eu tinha alcançado o cofre aberto. Peguei em 2 granadas de concussão e uma tocha. Não as atirei imediatamente. Esperei. Ouvi a respiração dos homens, o ranger do equipamento tático de couro. Eram 4, espalhados em formação de leque. Puxei o pino da tocha, contei até 2 e rolei-a pelo chão. A luz de magnésio irrompeu com intensidade cegante, projetando sombras longas e erráticas nas paredes. Os óculos de visão noturna que os assaltantes usavam acenderam-se, cegando-os instantaneamente. Gritos de dor e confusão ecoaram no loft. Agora! Gritei. Atirei as granadas de concussão. Bum, bum! A dupla concussão estilhaçou o que restava das janelas e tirou o ar a todos na sala, incluindo João. Mas eu estava pronta. Movi-me através do fumo como um espírito. Encontrei o primeiro homem, desorientado e a agarrar-se ao capacete. Não usei uma arma. Usei a faca que tinha tirado da cozinha. Um golpe rápido e brutal na coxa, seguido por um golpe com o punho no tempo. Ele caiu. João sacudiu o zumbido nos ouvidos. Viu uma silhueta a cambalear perto da ilha da cozinha. Levantou a Sig Sauer e disparou 2 vezes. A sombra caiu. Movam-se para a saída. João rugiu, cambaleando para os pés. O elevador é uma armadilha mortal. Não, gritei de volta, agarrando uma submetralhadora de um dos mercenários caídos. Eles terão o saguão armado, não o elevador. João agarrou o meu braço, puxando-me para o quarto principal. O tubo de roupa suja. Deves estar a gozar comigo, eu grunhi, verificando o carregador da minha arma roubada.
João abriu a porta de um closet que era maior que a maioria dos apartamentos de Lisboa. No fundo, escondido atrás de um cabide de casacos de inverno, estava um pesado tubo de roupa industrial projetado para enviar roupa para os serviços do subsolo. Vai para a garagem do subsolo, João explicou, empurrando os casacos para o lado. Cai num carrinho de roupa. Aterragem suave. Ou um pescoço partido, eu contrapus. As senhoras primeiro. João gesticulou. Se eu morrer, eu o fuzilei com os olhos. Vou assombrar-te. Subi para o tubo de metal, cruzei os braços sobre o peito e soltei-me. O deslizamento foi terrivelmente rápido, uma espiral escura e claustrofóbica de aço polido. Saí pela parte de baixo, caindo numa pilha de toalhas sujas num carrinho de lona. Um segundo depois, João aterrou em cima de mim, tirando-me o fôlego novamente. Sai de cima, seu idiota, sibilei, empurrando-o. Caímos do carrinho para o chão de betão do subsolo do edifício. Estava silencioso ali, úmido. O cheiro de detergente e fumo de caldeira pairava no ar. O acesso à garagem é por aquela porta. João apontou para uma porta corta-fogo de aço. O meu carro não está lá, mas o gerente do edifício conduz uma Ford Raptor. Vamos roubar a carrinha do zelador. Comprei-lhe aquela carrinha no Natal passado. Tecnicamente estou a recuperá-la. Atravessamos a porta para a garagem. Estava fracamente iluminada. Fileiras de sedãs de luxo em silêncio. A Ford Raptor estava estacionada perto da rampa. Enquanto corríamos na direção dela, as portas do elevador na extremidade mais distante da garagem tocaram. Contacto! Eu gritei, levantando a submetralhadora. 3 homens de terno, não equipamento tático, mas ternos, saíram. Na frente estava um homem que eu reconheci do dossiê que João me tinha mostrado. Não era o Markov, era o tio Manuel Almeida. O tio Manuel parecia mais velho do que nas suas fotos. O seu rosto estava flácido, os olhos cansados. Ele segurava uma bengala numa mão e uma pistola na outra. João! A voz de Manuel ecoou, ressoando nas paredes de betão. Para de correr, sobrinho. Acabou. João parou, a mão na maçaneta da porta da carrinha. Ele olhou para o homem que o tinha criado depois da morte do seu pai. A traição doía mais fundo do que o arranhão de bala nas suas costelas. Tu vendeste-nos, Manuel! João gritou de volta, usando o bloco da carrinha como cobertura. Aos russos. Por quê? Uma casa de repouso em Cascais? Pela paz! Manuel gritou, mancando para a frente os seus homens a flanqueá-lo. A guerra é má para os negócios, João. Tu és demasiado agressivo. És imprudente. O Markov ofereceu uma fusão, uma parceria. Ficamos com os sindicatos da construção. Eles ficam com os portos. É um bom negócio. Não é um negócio. João cuspiu. É uma rendição. E tu mataste o Tomás Faria para armar isso. Manuel parou. Um olhar de genuína confusão atravessou o seu rosto. Tomás, isso foi há 10 anos. Essa foi a confusão do teu pai. Eu estou a tentar limpar a tua confusão. Mentiroso! Eu saí de trás da carrinha, apontando a MP5 para Manuel. Ele semicerrou os olhos para mim. Quem é esta? A empregada de mesa? Ele riu, um som seco e rouco. João, estás a deitar a tua vida fora por uma rapariga de tasca. Ela não é uma empregada de mesa, Manuel. João disse a voz fria. Ela é Ana Faria. A cor fugiu do rosto de Manuel. Ele parecia ter visto um demônio. Impossível. Ela morreu queimada. Eu sobrevivi, eu disse, o meu dedo a apertar o gatilho. E estou aqui para cobrar a dívida. Manuel levantou a arma. Matem-nos! Eu apertei o gatilho. A submetralhadora rugiu. Os seguranças de Manuel responderam ao fogo. A garagem irrompendo numa cacofonia de ruído. João abriu a porta da carrinha. Entra! Eu disparei uma rajada de supressão, forçando Manuel e os seus homens a mergulhar atrás de um pilar de betão e mergulhei para o banco do passageiro.
João fez uma ligação direta à ignição com uma velocidade que sugeria uma juventude mal gasta antes de se tornar um dom. A Raptor rugiu para a vida. Ele bateu na mudança e arrancou. A toda a velocidade! João gritou. Ele não apontou para a rampa de saída. Apontou para o Mercedes de Manuel, que estava a bloquear o caminho. A pesada carrinha de caixa aberta esmagou o sedã com um ruído nauseante de metal e vidro, empurrando-o para fora do caminho como um brinquedo. Manuel recuou, caindo no betão oleoso para evitar ser esmagado. Enquanto passavam a toda a velocidade, João olhou pela janela. Os seus olhos encontraram os do tio. Não havia amor ali, apenas uma promessa de morte. A Raptor subiu a rampa, partindo o braço de madeira do parque de estacionamento e irrompendo para as ruas chuvosas do cais do Sodré. Para onde agora? Perguntei, verificando a contagem de munições. Não podemos voltar para a minha casa. Não podemos ir para a tua. O Manuel tem os capos. João apertou o volante, os seus nós dos dedos brancos. Precisamos de um exército. E sei exatamente onde encontrar um. Onde? O único lugar onde o Manuel e o Markov não ousariam procurar. A cripta dos Faria. Voltamos ao cemitério dos prazeres, cidade dos mortos, um panorama de mausoléus e lápides sob um céu cinzento. Eram 2 da manhã. A chuva tinha se transformado num chuvisco frio. João estacionou a Raptor batida à sombra de um salgueiro chorão. Desligou o motor. Um cemitério? Perguntei cética. Queres ressuscitar um exército de zumbis? O meu pai respeitava o teu pai, João disse abrindo a porta. Mesmo sendo rivais, quando o patrimônio Faria foi apreendido pela polícia, o meu pai comprou o mausoléu da família. Manteve-o conservado. Pagou os impostos. Por quê? Seguiu pela relva molhada. Porque ele sabia do cofre, João disse. Caminhamos pelas fileiras silenciosas de anjos de pedra até chegarmos a uma enorme estrutura de obsidiana com o nome Faria gravado em relevo dourado acima dos portões de ferro. João tirou uma chave de uma corrente à volta do pescoço. Uma chave que eu tinha notado antes, mas assumira ser um medalhão religioso. O meu pai deu-me isto no seu leito de morte, João explicou, destrancando o portão. Ele disse, em caso de emergência, parta o vidro. Nunca entendi o que ele queria dizer até encontrar os ficheiros sobre o Markov. Entramos. O ar estava frio e cheirava a pó de mármore. No centro da sala estavam os sarcófagos de Tomás Faria e da sua mulher. Aproximei-me do túmulo do meu pai. Coloquei uma mão na pedra fria. Por um momento, a assassina endurecida desapareceu, e eu era apenas uma filha de luto. Ele não está lá, João disse suavemente. Eu virei-me. O quê? O caixão está vazio. É um boneco. O relatório da polícia disse que ele foi cremado, mas isso também foi uma mentira. João caminhou até a parede do fundo do mausoléu, onde estava uma estátua de um anjo em luto. Alcançou por trás da asa do anjo e apertou uma alavanca escondida. Com um baixo estrondo hidráulico, toda a parede do fundo do mausoléu moveu-se e abriu-se. Atrás dela não estava um caixão. Era uma escadaria que descia. Bem-vinda ao bunker, João disse. Descemos para uma sala subterrânea que era mais antiga que a cidade acima dela. Era um esconderijo de contrabandistas da era da proibição que tinha sido modernizado. As luzes acenderam-se automaticamente. Eu ofeguei. As paredes estavam forradas com armas, não equipamento tático moderno, mas hardware militar pesado. Metralhadoras M60, caixotes de granadas, RPGs e no centro da sala, pousado numa mesa coberta de pó, havia um livro de registros. Mas não era apenas uma armaria. Sentados em caixotes, a dormir em cadeiras, a jogar cartas no canto, estavam homens. 6 deles, homens velhos, grisalhos, com cicatrizes, parecendo fantasmas de outra era. Eles levantaram os olhos quando João e eu entramos. Lentamente, puseram-se de pé. João Almeida, disse um dos homens,
Tinha um tapa-olho e um braço protético. Pareces-te mesmo com o teu pai. Silvio! Eu dei um passo à frente, a minha voz a tremer. Silvio Dante! O velho semicerrou os olhos, olhou para mim, o seu olho bom a arregalar-se. Largou as cartas que segurava. Pequena Ana, sussurrou. Pensei que estavas morto. Eu disse, as lágrimas finalmente a escorrer. Pensei que todos tinham morrido naquela noite. Fomos para a clandestinidade, Silvio disse, dando um passo à frente para me abraçar. O teu pai ordenou-nos que nos dispersássemos, que esperássemos. Ele disse que o lobo voltaria. Ele olhou para João. Não esperávamos que o lobo trouxesse um Almeida consigo. Temos um inimigo comum, Silvio. João disse, caminhando para a luz. Manuel Almeida e Victor Markov. Eles mataram o meu pai. Eles mataram o Tomás. E agora querem a cidade. Os velhos murmuraram entre si. Estes eram a guarda de elite dos Faria. A velha guarda. Não usavam computadores. Usavam garrotes e caçadeiras. Estavam enferrujados. Eram velhos, mas eram leais. Temos 6 homens, João disse, e nós. Isso são 8. 9. Uma voz veio das sombras da escada. Todos se viraram, armas em riste. Uma figura desceu. Era o Zé Grande, o cozinheiro do grelhador do Chico. Ele vestia um sobretudo que lhe ficava demasiado apertado e carregava uma caçadeira de ação de bomba. Zé, eu baixei a arma. Como nos encontraste? Pus um localizador na Raptor há 3 meses, Zé Grande disse, encolhendo os ombros. Ordens do patrão. O Manuel queria saber onde o João ia à noite, mas nunca enviei os dados para o Manuel. Gosto de ti. Nunca me roubaste nas gorjetas. Estavas a espiar-me? João perguntou divertido. Toda a gente espia toda a gente, patrão, Zé Grande disse. Mas ouvi o que o Manuel disse na garagem. Ele é um rato e eu odeio ratos. João olhou para o seu exército improvisado. Um dom desgraçado, uma empregada de mesa assassina, um cozinheiro de fritos e 6 mafiosos geriátricos. Não é suficiente, eu disse olhando para as armas. O Markov tem 100 homens, Spetsnaz. Não podemos atacá-los de frente. Não precisamos, João disse, caminhando para a mesa e abrindo o livro de registros empoeirado. Não precisamos de os matar a todos, só precisamos de matar o dinheiro. Ele apontou para um mapa na parede. Amanhã à noite, o Porto de Lisboa. O Markov vai trazer um carregamento, não drogas, não armas. Diamantes. Pagamento pelos contratos dos sindicatos que o Manuel entregou. Moeda forte que não pode ser rastreada. Se ficarmos com os diamantes, Silvio grasnou, o Markov não terá nada para pagar aos seus homens. E o Manuel parecerá incompetente, João acrescentou. Os capos vão virar-se contra ele. É uma missão suicida, eu disse, estudando o mapa. O porto será uma fortaleza. Snipers, drones, segurança pesada. Sim, João sorriu, o mesmo sorriso perigoso que tinha usado no beco. Mas eles estão à espera de um ataque, um tiroteio, uma explosão. Olhou para mim. Não estão à espera que a empregada de mesa entre pela porta da frente. Levantei uma sobrancelha. E como é que eu vou fazer isso exatamente? Porque João meteu a mão no bolso e tirou o telemóvel. Descorou um número e pôs em alta voz. Olá, uma voz nervosa atendeu. Vereador Costa, João disse suavemente. É o João Almeida. Tem um vídeo de si com aquela acompanhante no Tivoli. Preciso de um favor. Preciso de uma licença de inspetor de saúde para a autoridade portuária para amanhã. Autorização de alto nível. Desligou e olhou para mim. Quiseste ser empregada de mesa, Ana. Amanhã vai servir-lhes a refeição mais cara das suas vidas. Eu olhei para o mapa, depois para as armas, depois para João. A tensão entre nós era elétrica. Já não era apenas uma parceria. Era uma loucura partilhada. Tudo bem, eu disse, pegando numa faca de combate e enfiando-a na minha bota. Mas se sobrevivermos a isto, Almeida,
Ainda não vou aceitar as tuas ordens. Veremos, João disse. Vamos trabalhar. A tempestade lá fora continuava, mas dentro da cripta, os planos para a noite mais sangrenta na história de Lisboa estavam a ser traçados. O porto de Lisboa era um cemitério de aço enferrujado sob o ataque implacável da chuva. No portão 4, um sedã preto parou. Ana Faria saiu, irreconhecível num terno azul marinho rigoroso e óculos de aros grossos. Uma identificação laminada pendurada no pescoço. Departamento de Proteção Ambiental, Divisão Hazmat. Eu marchava para a cabine de guarda segurando uma prancheta. Abre! Comandei, a minha voz a cortar a tempestade. Tenho sensores a registrar uma fuga química de classe 4 no armazém 12. A menos que queiras que a polícia inunde este lugar em 10 minutos, deixa-me fazer o meu trabalho. O guarda hesitou, olhando para o crachá. Ele não queria problemas. Ele abriu o portão. Estou dentro, sussurrei para o meu auricular enquanto avançava pelo asfalto molhado. Lá no alto de uma pilha de contentores de transporte, João Almeida ajustou a sua mira. Copiado. A velha guarda está pronta. Liga. Dentro do armazém 12, o ar estava denso com fumo de charuto e ganância. Viktor Markov estava à frente de uma mesa de metal, ladeado por 12 mercenários fortemente armados. Ao seu lado, Manuel Almeida parecia nervoso, os olhos fixos numa pasta aberta a brilhar com 50 milhões de euros em diamantes brutos. A porta lateral deslizou. Eu entrei, os meus saltos a clicarem no cimento. Senhores, protocolo Hazmat. Evacuem a sala. Markov não se mexeu. Ele cheirou o ar, um sorriso cruel a espalhar-se pelo seu rosto marcado por cicatrizes. Tu não és uma burocrata, ele rosnou, a mão a mover-se para o coldre. Tu andas como uma assassina. Mata! Ah! Manuel gritou, reconhecendo-me. Agora! Gritei, mergulhando atrás de um palete de caixotes. João puxou o gatilho. Ele não apontou para um homem. Apontou para o cabo de tensão da enorme grua suspensa. O cabo partiu-se com um som como um tiro de canhão. Um contentor de 4 toneladas despenhou-se através da clarabóia de vidro, chocando contra o chão do armazém a centímetros da mesa. O impacto atirou todos os homens ao chão, espalhando os diamantes pelo pó. Simultaneamente, a parede de chapa ondulada do armazém explodiu para dentro. A Ford Raptor bege do Zé Grande rugiu através dos destroços, flanqueada por Silvio Dante e a velha guarda. As suas M60 iluminaram a escuridão, suprimindo os mercenários russos numa tempestade de chumbo. No caos, eu não corri para a cobertura. Corri para a pasta. Manuel Almeida lutou por ela, sangue a me escorrer do nariz. É minha! Ele gritou. Nunca foi tua! Eu grunhi. Balancei a pesada mala de metal, esmagando-a na cara de Manuel, deixando-o inconsciente. Agarrei na pega, mas uma mão enorme apertou o meu pescoço. Markov levantou-me do chão, os seus olhos a arder de raiva. Faria! Ele cuspiu. Devias ter ficado morta. Eu arranhei o seu aperto, a minha visão a nublar-se. Eu não me queimo. Um tiro estalou. Markov estremeceu quando uma bala lhe rasgou o ombro. João estava na porta aberta, o seu rifle de sniper descartado, uma pistola na mão. Disparou novamente, perna, estômago, avançando com precisão fria e mecânica. Markov largou-me, rugindo, e estendeu a mão para um rifle de assalto caído. Os olhos de João fixaram-se num tanque de propano vermelho perto da parede onde a carrinha tinha embatido. Das Vidania. Ele disparou o último tiro. A explosão foi absoluta. Uma bola de fogo consumiu a parte de trás do armazém, engolindo Markov e os destroços num flash ofuscante. A onda de choque atirou João e a mim para fora das portas do cais, caindo no cais chuvoso. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo estalido das chamas e o uivo distante de sirenes. João levantou-se, o terno em farrapos.
Estendeu a mão e ajudou-me a ficar de pé. Observamos o inferno. Manuel e Markov tinham desaparecido. O dinheiro era cinza. Os diamantes. Eu tossi limpando a fuligem do meu rosto. Perdemo-los. O carbono vira cinza. João encolheu os ombros, estremecendo com os seus ferimentos. Valia a pena. Estás falido, Almeida, eu disse sem fôlego. A comissão não vai respeitar um rei pobre. João meteu a mão no bolso e atirou-me um único diamante grande e bruto. Guardo uma recordação, o suficiente para reabrir o grelhador do Chico. Eu agarrei-o, a pedra fria na minha palma. Precisa de um novo nome. Eu estava a pensar o lobo e o rei. João sorriu maliciosamente. 6 meses depois, o letreiro de neon sobre a porta zumbia com uma luz azul suave. V&A Lounge. O interior estava irreconhecível. Mog no escuro, cabines de veludo e o som suave do jazz. Eu estava atrás do bar a misturar um Negroni. Agora vestia seda, não um avental. A campainha tocou. João Almeida entrou, vestindo um impecável terno Tom Ford. A vibração na sala mudou. A deferência ondulou pela multidão. Ele sentou-se ao balcão. Café preto, disse ele. Eu deslizei a bebida. Nem uma gota se derramou. Temos um código de vestimenta, eu provoquei. Pareces problemas. Eu sou problemas, João respondeu, cobrindo a minha mão com a dele. A comissão confirmou o assento hoje. Os russos foram-se. A cidade é nossa. Bom, eu disse, os meus olhos verdes a cintilar. O Zé Grande está a ficar aborrecido na cozinha. Tenho uma reunião em Roma na próxima semana, João disse, a sua voz baixando para um murmúrio. Preciso de uma tradutora, alguém que fale o dialeto, alguém em quem possa confiar a minha vida. Desatei o pano de bar da minha cintura e atirei-o para o balcão. Roma é agradável, eu meditei, contornando o bar para ficar ao lado dele. Mas pede-me com jeitinho em Algarvio. João inclinou-se, os seus lábios roçando a minha orelha. Vem, Ana. Sem ti, sou apenas um rei num trono vazio. Eu sorri, um sorriso perigoso e radiante. Vamos. Saímos juntos para a noite de Lisboa, deixando o café a fumegar no bar. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas. A vida é assim, não é? Nada é claro. Nada é perfeito. Mas é a minha. É o que construí, o que sobreviveu à carnificina, à traição e às minhas próprias certezas erradas. Quem diria que uma chávena de café, mal servida, mudaria tudo? Será que foi mesmo a escolha certa? Só o tempo dirá.